Recentemente, o Instituto Butantan apresentou os resultados dos testes de eficácia da Coronavac, a vacina que foi desenvolvida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Segundo o Butantan, a vacina tem eficácia 78% para casos leves de Covid-19 e de 100% para pacientes moderados e graves, o que é considerado aí um ótimo resultado entre os cientistas. Para saber mais detalhes sobre este assunto, nós iremos conversar por videochamada com a infectologista doutora Mariela Comit. Doutora Mariela, feliz ano novo, obrigada por falar conosco aqui, já começar a semana com informação, isso é essencial, né? Feliz ano novo para você e para toda a sua equipe. Com certeza, essa informação que você deu aí é um presentão de ano novo, né? É verdade, mas a gente sabe que, infelizmente, pela falta de informação, algumas pessoas não estão entendendo as informações que estão sendo passadas do teste de eficácia. Outras vezes, em outras vacinas, a gente nunca se dava conta. Como nós estamos acompanhando desde o início de todo esse processo, isso chamou a atenção. E aí eu queria que você falasse sobre essa segurança na vacina aí, né? Que tem gente que está receosa com a rapidez que foi produzida, com o resultado do teste de eficácia. Isso é uma dúvida muito importante que eu tenho pessoas da minha própria família que essa semana me ligaram e disseram: saiu o resultado da vacina e isso é insatisfatório. Na verdade, a vacina que está sendo produzida pelo Butantan, ela é uma vacina de vírus vivo e inativado, ou seja, foi atenuado o vírus de forma que ele não pudesse causar nenhuma doença grave nesses pacientes, para que o vírus, dessa forma, ele só fosse apresentado para o organismo humano e o organismo criasse uma memória ou produzisse anticorpo. Então, o que acontece? Quando se fala em 76% de eficácia, a gente pensa que de 100 pessoas que foram vacinadas, 76 não desenvolveram sintoma nenhum mesmo, e produziram seus anticorpos, ficaram imunizados contra a doença. E quando você olha a eficácia para a gravidade da doença, você tem 100% de eficácia. Ou seja, das 100 pessoas que foram vacinadas, as 100 pessoas não necessitaram de internação e não apresentaram um quadro grave da Covid, levando esse paciente a ter que suplementar oxigênio, ou ter que ficar internado em terapia intensiva, ou até mesmo no internamento de enfermaria comum. Então, isso são números muito que nos deixam muito felizes. As pessoas têm que aprender a interpretar de forma correta, de forma técnica, para não passar informações erradas para os outros pacientes. Existe apenas uma relevância nessa vacina. Infelizmente, é uma vacina que provavelmente pediu aí. Olha, a gente acabou perdendo aí a conexão com a doutora Mariela. A gente vai pedir aí para que a técnica possa, né, resolver essa questão. Já voltou? Que pronto, rapidinho. Pode continuar, doutora. Pronto, são números e taxas de eficácia que nos deixam muito tranquilos. A vacina ela é feita de vírus vivo atenuado. Toda vacina de vírus vivo, que não é de vírus quebrado, partícula de vírus, ela tem um adendo. Alguns pacientes que têm graves problemas de imunidade precisam consultar os seus médicos para saber se eles estão, naquele momento, se eles podem receber a vacina. Porque um paciente que tem dificuldade muito grande de imunidade, essa vacina pode causar algum dano para esse paciente, um organismo que está deficitário dessa parte da imunidade. Mas fora pacientes gravemente acometidos por doença de imunidade, a população seguramente pode ser vacinada. A gente tem diversas vacinas já no nosso calendário vacinal que são dessa metodologia e que têm pouquíssimos efeitos colaterais
e uma eficácia excelente, e erradicaram-se diversas doenças através das vacinas. Então, eu não entendo por que as pessoas, nesse momento, um momento tão difícil, onde realmente houve uma corrida contra o tempo, querem achar problemas, né? Porque algumas vezes passam para frente informações fake news. Olha, a gente está falando aí exatamente sobre um tema muito importante, não é? A vacina tão sonhada, tão desejada por todo mundo. Por favor, doutora. E essas pessoas precisam de informação técnica de qualidade e não perpetuarem essas informações frágeis e que às vezes acabam confundindo a cabeça das pessoas que ainda têm dúvida. Eu acho que se tem dúvida, todo mundo tem um médico de confiança. Procure seu médico de confiança para saber se você pode ser vacinado, se você pode ser imunizado. A atualização do calendário de vacina, ele faz parte da consulta médica, principalmente a consulta com o infectologista, né, que é a minha área, mas a gente faz a atualização do calendário vacinal do adulto, da criança, do idoso. Então, procure o seu médico de confiança. Não fique na dúvida, achando que você não vai vacinar por causa disso. Não ache. Procure seu médico e esclareça. As vacinas no Brasil são muito seguras. Nós temos um órgão chamado Anvisa, que ele é um órgão criterioso ao extremo, e ele é um órgão que valida se essas vacinas vão ter mais benefício do que malefício, que é o caso dessa vacina que está em processo de avaliação pela Vigilância Sanitária. Sim. Doutora, assim como em outros imunizantes, assim, existem alguns grupos que não podem receber as doses da Coronavac. Quais são eles, né? E aí, por que eles ficarão de fora dessa vacinação? Na verdade, a priori, como eu disse, as únicas pessoas que não podem, em tempo algum, receber vírus de vacina vivo inativado, vacina de vírus vivo inativado, são pessoas com comprometimento muito grave de imunidade. Essas têm contraindicação absoluta, a não ser que um médico que acompanhe esse paciente ateste que há benefício maior do que risco para esses pacientes. As vacinas não foram testadas em gestantes e em mulheres que estão querendo engravidar, mas não há uma contraindicação absoluta para gestantes utilizarem. A gente vai aguardar o calendário que o Ministério vai propor, né, que eles vão avaliar cada vacina que for validada no país, e cada fabricante ele vai ter uma especificação. Porque, às vezes, o diluente da vacina, ele é diferente. Então, você tem algumas restrições para pacientes que têm alergia a algum tipo de proteína por causa do diluente dessa vacina. Por exemplo, a vacina da influenza, quem tem alergia grave à proteína da clara do ovo não pode tomar. Então, a gente precisa saber em qual diluente que essa vacina vai ser produzida em massa, para os pacientes só com reações alérgicas graves ficarem atentos e tomarem as devidas providências junto aos médicos assistentes. Sim. Nós temos, né, aí algumas pessoas mandando perguntas, inclusive aqui tem, né, o Marcos Rocha falando. Boa tarde, JC Equipe. Doutora, será uma única vacina? Funciona igual para todo mundo? Quantas doses serão necessárias? Então, cada fabricante uma especificidade. A Coronavac, a vacina produzida pelo Butantan, foi a que teve essa notícia dessa semana, a proposta é a imunização feita em 2 doses, mas existem outras vacinas que a imunização é em 1 dose. Do mesmo jeito que nem todo mundo que toma vacina pode desenvolver uma imunidade duradoura, eu dou sempre o exemplo, por exemplo, eu tomo há muitos anos a vacina da hepatite B, e eu nunca consegui fazer anticorpo anti-HBs positivo. E isso é do meu organismo. A gente prescreve essa vacina para os pacientes e aí a gente detecta que o paciente produziu imunidade, produziu um anticorpo ou não. Então, isso é muito variável. Mas viu-se pelos estudos divulgados dessa vacina, que é a primeira a pedir a validação pela Anvisa, que ela teve, primeiro, pouquíssimos efeitos colaterais, não teve nenhum efeito colateral grave,
ela tem uma eficácia muito boa para desenvolvimento da doença, ou seja, 76%, e ela teve uma eficácia excepcional de 100% para a apresentação de gravidades. Então, todas as pessoas que vacinaram não apresentaram a doença de forma grave. Quanto tempo que essa imunidade vai valer, a gente ainda não sabe. Quantas vezes no ano um paciente vai precisar se vacinar, são perguntas que a gente ainda não sabe. A gente tem uma vacinação anual, por exemplo, da gripe, da influenza, mas a gente sabe que com 90 a 120 dias a gente já tem diminuição dos anticorpos produzidos por essa vacina. Então, teoricamente, a gente teria que vacinar durante 4 vezes no ano para a gente ficar o ano inteiro imunizado contra a influenza. Isso não acontece, mas se a gente quiser ficar imunizado o ano inteiro, a gente teria que se vacinar 4 vezes no ano, porque a imunidade ela dura em torno de 90 a 120 dias. Contra a Covid, eu acho que os próximos passos vão ser dados e vai ser colocado na periodicidade que for necessária para que a população, principalmente do grupo de risco, não adoeça e que, se adoecer, não apresente a forma grave. Para a gente não ter esse caos no serviço de saúde, para a gente não ter essas tragédias de tantas pessoas que têm morrido. E isso sim é incentivador e deixa a gente feliz. E é isso que é importante, né? A gente falar aqui, esclarecer sobre o assunto, e muita gente ainda tinha dúvida, né? Nesse momento a gente espera que esteja esclarecida. Nós estamos aí com o WhatsApp da produção aí, né, disponível para você fazer alguma pergunta. Mas eu gostaria até de perguntar exatamente ao nosso convidado, ao cantor Luanzinho Moraes, a respeito desse assunto. Luanzinho, você está na expectativa da vacina? Como é que você está? O Silas também, vocês estão confiantes aí? A gente quer saber a opinião também dos cantores, formadores de opinião, né? Para que a gente possa abrir essa discussão. Já que eu estou muito ansioso, né? Acredito que o Silas também tá, como toda a classe que depende de música, que a gente sabe que para voltar a trabalhar, né, só quando a vacina estiver disponível. Então eu estou muito ansioso, não estou aguentando mais, juro para você que eu não estou aguentando mais, tá? Passar tanto tempo sem fazer o que mais amo, mas é isso, tá chegando, tá? Vamos aguardar, né? Vamos se cuidar e é isso, Jaque. Maravilha, muito bem, Luanzinho. E, doutora Mariela, isso que é importante, né? A gente falar, abordar. E quando fomos em busca, né? A senhora é uma das mais competentes infectologistas aqui do nosso estado. A gente quis esclarecer, abrir a semana com informação. Porque assim como a senhora citou aí, né, a respeito de familiares que também estão em dúvida, eu tenho me deparado com muitas pessoas que falam, mas Jaque, como é que vai funcionar? Como é que será? Então, assim, é sempre muito importante a gente mostrar que o desejo de todo mundo era que a vacina surgisse. Algumas pessoas estão em dúvida em relação ao prazo, né? Acham que foi muito rápido, mas tudo isso foi em busca de um movimento que estava acontecendo e até pelo número de pessoas que nós perdemos, né, doutora Mariela? Com certeza. Na verdade, a gente vive um momento da medicina, da tecnologia, da indústria farmacêutica muito avançado. A Covid é uma doença viral e a gente tem diversas outras vacinas contra vírus. Então, bastava que a gente usasse a tecnologia que a gente já conhece e a maior parte do tempo era saber, né, durante o tempo de pesquisa, se a vacina não iria trazer efeitos colaterais, qual seria o grupo que poderia ser testado. Então, é isso que levou-se tempo. São as pesquisas utilizando essa vacina que foi descoberta. A tecnologia já é descoberta há muito tempo, já é utilizada em larga escala no mundo. O que precisa ficar muito claro, sabe? Eu falo muito isso para os pacientes, eu tenho tentado divulgar muito isso, é que acreditar na vacina não é levantar bandeira política nem para um lado nem para o outro. E se você tem dúvidas, procure um médico para que ele possa esclarecer as dúvidas que você tem. Não fique com dúvidas. Porque a gente entrou numa guerra política entre acreditar ou não na vacina, defender ou não a tal vacina, e a gente não precisa disso nesse momento. Se as dúvidas existirem, o melhor lugar de tirar essas dúvidas é dentro do consultório. E se você
optar por se vacinar, por vacinar a sua família e acreditar na vacina, isso nada tem a ver com a sua escolha, o seu lado político, o candidato que você gosta. É importantíssimo a gente esclarecer. Algumas perguntas estão chegando, mas em virtude do tempo a gente não vai poder responder todas elas. A gente pode marcar um novo momento para, né, falar exatamente com os nossos telespectadores e internautas. Hoje foi importante aí falar do tema como um todo, né, e ajudar as pessoas que ainda estão com dúvida. Então nós retornaremos, vamos abordar esse assunto, né? E eu quero agradecer demais a participação aí da doutora Mariela, mais uma vez em nosso programa. Eu que agradeço. Uma ótima tarde a todos.